Então, pessoal, bora lá. Então, aqui, né, como é que vai ser a dinâmica? Eu vou explicar para vocês a, a planilha. Já expliquei, mas eles não preencheu aqui, né? E aí vocês vão se virar e vão fazer a contagem agora. Eu vou ficar aqui só tirar a dúvida de vocês se vocês estão fazendo certo ou errado, tá? Então, eu vou gravar só a parte da explicação aqui. Então, aqui é o seguinte, tá? Então, como eu tinha falado, a primeira aba, tá aqui, ó, abinha, é a parte de dados. A segunda abinha é a parte de transações, tá? Eu fiz assim, essa planilha de um modelo que eu já peguei e tal, que eu gosto do jeito que ela está organizada. Não necessariamente ficaria tudo em abas separadas, tá? Poderia ter tudo numa aba só, o importante é a fórmula e o total. Mas assim fica organizado. Eu gosto dessa planilha, desse formato. Então, tem a planilha de que uma aba é a parte de dados, outra aba é a parte de transações, e na última aba a gente tem a parte de contabilização, ou seja, o número total aqui, que soma do total de todas as duas abas anteriores. E aí depois a gente aplica outras fórmulas aqui que a gente vai ver depois, de estimativa baseada em produtividade, tamanho da equipe, aí dá para gerar preço, etc. Tá? Mas vamos para a primeira aba. Então, a primeira aba aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem lá, como se eu tivesse cadastro de usuário. É um arquivo lógico interno. Lembra do exemplo que eu estava dando para vocês durante a aula? Que cadastro de usuário, ele pode ter endereço e telefones e a própria usuário. Então, conto ele como 3 registros lógicos. E por isso que é 3 aqui. E se eu somar todas as colunas do cadastro de usuário, todos os itens, né, do cadastro, vão ser 15 itens de dados, 15 atributos. Automaticamente, a planilha, olha aqui, ó, tem uma fórmula. Essa fórmula eu não mexi nela, né? Ela justamente segue, né, ó, a definição que, de acordo com a combinação entre registros e dados, ele vai me classificar entre simples, médio ou complexo. Quando for simples, na parte de dados é 7. Aqui, ó, se eu aumento aqui para 20, ó, ele vai para complexo. Então, um complexo contabiliza como 15, né? E tem o médio, deixa eu ver se eu consigo chegar no médio aqui, eu vou aleatoriamente. E tem o médio, ó, com 5, ele é 20, fica médio. Ele conta como 10. Então, para dados, a classificação de simples, médio e complexo é simples, 7 pontos por função. Quando aquele registro lógico for de médio, são 10. E quando for complexo, né, são 15 pontos. Aí, ele, ó, aqui, ó. A fórmula está aplicada aqui, isso aqui é um Excel, né? Se você quiser adicionar mais uma linha, ó, insert below, ó, insert below. Só que tem que tomar cuidado, porque como você adicionou, ó, aqui na de cima tinha a fórmula, lá de baixo não tinha. Aqui também não tem. E aqui também tem a fórmula do somatório. Ele soma todo mundo essa coluna. Então ele está contabilizando até aqui. Os dois últimos que eu adicionei não tá. Aí, bicho, é só você manipular o Excel e aumenta aqui até o 27. Agora a fórmula contabiliza até aqui. Só que essas duas aqui, ó, a fórmula do simples, médio e complexo para marcar o xizinho não está funcionando. Aí, bicho, é muito simples, ó. Pega aqui, estica a fórmula e agora os dois últimos, ó, estão com a fórmula aplicada. Aí você vai fazendo isso aqui, ó, esticando a fórmula do Excel para aplicar para as outras células, ó. E aqui ele também tem a fórmula, ó, que ele pega, se o X é nessa coluna, ele bota como 7, se ele for no X na outra é 10, se for no outro é 15, que é a história do médio, simples e complexo, né? Simples, médio e complexo. Aí você puxa também a fórmula até embaixo. Pronto. Ó, na verdade, eu fiz besteira, que eu puxei até lá em cima do somatório. Tem que puxar ele até aqui. Ou tem alguém fazendo besteira aí, né, em cima da fórmula, né? Alguém fez besteira aí. Deixa eu botar aqui de novo. Tem esse Wolverine aí. Tá sacaneando. Pronto, agora foi. Então aqui, ó, tá a fórmula aplicada e aqui ele soma. Então vamos pegar aqui, ó. Aí eu já dei o exemplo, tá? O exercício agora vai ser para vocês fazerem o resto e contabilizar, seguindo a lógica que a gente acabou de ver. Eu quero que vocês entendam e de fato,
saquem toda a funcionalidade da planilha. Isso que é mais importante no momento, e para o trabalho de vocês depois também. Então, por exemplo, aqui, cadastro de projeto, sei lá, uma coisa lá no final. Aí eu aqui, ó, ele tem 2 registros lógicos, olha aí. Aí, como eu apliquei a fórmula da coluna certa, tudo bonitinho, ó, marcou o X automaticamente, veio o 7 e somou aqui, ó. Então, você pode seguir na ordem, obviamente, aqui, mas no caso disso aqui ser maior do que o que está disponível, você consegue estender, né, a planilha e fazer como eu acabei de mostrar. Aqui também questão de API, vamos supor que eu tenho um sistema lá que é correio. Então, salvar pedido nos correios. Normalmente eu gosto também de incluir, por exemplo, algum parênteses, alguma coisa assim, para dizer, isso aqui é API. Só para, né, deixar claro os requisitos. Aí você bota aqui. Dados. Aí, normalmente, eu contabilizo como porque, tipo, eu não sei como ele vai salvar lá dentro do sistema dele. Ele tem apenas um método na API dele que manda. Então, eu contabilizo isso como É um método da API, eu jogo tudo de uma vez só, e lá eu não sei como ele vai organizar. Mas eu sei que eu mando 20 campos naquele XML, naquele JSON que ele pede. Então, é do tipo simples, 5PF, salvar pedido nos correios. E aqui, ó, fórmula, fórmula. Se quiser adicionar, você já sabe como fazer, né? Isso aí. Aqui, ó, é a parte de funções. Então, aqui, cadastro de veículos, ó. Mesma coisa, só que aqui muda a fórmula, ó. O simples, tipo a tela, cadastro de veículos. São 10 colunas de dados, ou seja, são 10 campos para preencher para o cadastro do veículo. E ele vai salvar apenas em uma tabela, porque veículo existe apenas uma tabela ou uma classe. Não tem associativa, não tem subinformação. No caso de usuário, olha aqui, de forma consistente com o que a gente fez aqui anteriormente, que eu digo, tem que ter um registro de usuários. Cada usuário tem 3 registros, são 15 campos. Então, se eu faço um formulário de cadastro de usuário, ele vai salvar nas 3 registros, sub-registros dele, que são 3 arquivos, então. E, né, são 15 campos. Então, são os mesmos 15 campos daqui, ó. E aí, no final, ele me diz que isso aqui é do tipo complexo. São 6 pontos por função. Né? Que é do tipo de entrada externa. São os formulários de cadastro de veículo, usuário, edição de veículo, apagar veículo, cadastro de aluno, professor, e aí vai embora. Tá? E saídas externas. Aí, saídas externas é a mesma lógica de relatórios, né? Saídas, quantidade de campos que essa saída vai ter. Aí, isso aqui é a quantidade assim, de tabelas ou arquivos que vão ser lidos para gerar aquele relatório. Isso aqui também é quando você está num projeto no início do que você não tem informação, é um chute. Então, é estimativa. Estimativa não deixa de ser um chute, mas você já vai estimando, ó, isso aqui é um relatório complexo, vai ler de veículo, vai ler de usuário, vai dizer, não, são 5 tabelas no mínimo que ele vai ler. Então, taca 5 aqui. Tá? Aí já é um relatório de tipo complexo. Aí, o complexo de saída externa, ele conta como 7. O complexo de entrada externa, ó, é 6. É exatamente isso. Cada tipo de contagem aqui, ele tem um valor padrão para médio, simples e complexo. Tá? Então, é diferente o valor do médio, simples e complexo para arquivo lógico interno, arquivo de interface externa, entradas externas, saídas externas e consulta externa. E pela lógica, vocês vão ver também que isso aqui é muito importante. Ó. Pela lógica, se eu pegar um relatório X aqui, o relatório X, vou dizer que ele é bem simplesinho. Ele mostra apenas uma informação e lê apenas de uma tabela. Então, ele é simples. Mas ele é uma saída externa, ou seja, ele tem alguma fórmula para mostrar esse único dado. Só que, no consulta externa, como ele considera que ele é tipo uma saída externa, só que sem fórmula, o simples dele é um pouco menor. São 3. Então, vocês veem que, pela lógica, existe uma proporção entre os dois, que são parecidos, saídas e consultas, pela técnica, pela definição do conceito, e, proporcionalmente, o consulta é um pouco menor a contagem, justamente porque ele é menos complexo, não tem fórmula, etc., não tem gráficos. Então, é daí que,
proporcionalmente, a técnica vai te dando informações, né, que vão, de alguma forma, organizando, né, e vão calcular o tamanho funcional do sistema. A grande questão aqui é o seguinte, essa fórmula, se eu fizer pontos por função no Japão, se eu fizer ponto por função nos Estados Unidos, que é Function Point Analysis, isso é um assunto internacional, né? Tá no livro de Direito de Software em português, inglês, japonês, alemão. Se eu for na Alemanha, contagem de pontos por função, a fórmula é a mesma. Então, eu posso, né, de maneira universal, então, contabilizar sistemas e discutir com as pessoas sobre o tamanho. Dizer, cara, eu fiz um sistema muito grande. Nossa, quantos pontos foi? 200. Não, não é possível. Aqui na Alemanha, para a gente, um sistema grande tem que ter no mínimo 1.000. Ah, tá. Tipo, e eles estão falando a mesma coisa, porque se ele está falando que é ponto por função 200 e 1.000, realmente ele está comparando o sistema feito na Alemanha e o sistema feito no Brasil, do ponto de vista funcional, de tamanho. Pode ser que lá ele tenha feito em Java, aqui feito em C++, sim. Mas eles estão falando em termos de tamanho. Realmente eu consigo comparar dois sistemas em tamanho usando essa métrica ponto por função, porque ela é universal. Tá? Essa que é a grande chave do ponto por função. Ela é a única que existe? Não. Ela é aplicada a todos os contextos? Não. Mas, né, ela tem essa vantagem de ser universal, por isso que ela é usada em concurso não, em editais de licitação, de compra de fábrica de corpo aberto. Tipo, aí, o órgão não quer definir exatamente o que ele tem para fazer. Porque se ele fosse especificar todos os requisitos detalhados para fazer uma licitação, eles iam gastar anos fazendo isso, e quando fosse fazer de fato o sistema, né, não ia ser aquilo que eles queriam, porque já tinham mudado os requisitos do mercado. Então, que a ideia do requisito é mutante, né? Então, como é que ele poderia fazer uma licitação para contratar uma empresa para fazer um sistema grande para eles, mas que eles não estão especificando? Ponto por função. É uma das formas. Que eles poderiam simplesmente, olha, eu tenho uma licitação aqui de 3.000 pontos por função. Que a gente fez um cálculo aqui, dá para fazer muita coisa que a gente precisa. A empresa vai lá, diz quanto que ele cobra por ponto por função e aí vai na técnica do melhor preço, ou certificação junto, ou outras coisas, contrata a empresa como fábrica de software. E aí, durante o desenvolvimento, entra nesse ciclo de... Aí pode usar Scrum, pode usar Sprint, Kanban. Aí, olha, vamos fazer uma nova Sprint, beleza. Vamos dos 3.000 fazer 200 pontos? Vamos. Aí estabelece a meta de 200 pontos naquele mês. Aí especifica os requisitos de todos esses 200 pontos. Programa, testa, entrega, homologa. Mais 200. E aí eles vão meio que... Eles compram um sistema sem ter detalhado tudo. E aí, durante as sprints, de maneira ágil, de maneira, né, seguindo a ideia dos princípios ágeis, de requisitos, a gente define as próximas sprints baseado no feedback do uso atual, etc. Ele vai conseguindo trabalhar, mas ele consegue, formalmente, ter um contrato baseado numa métrica universal. Porque aí, se você entra num contexto de licitação, etc., isso é uma questão muito séria que você não pode... Ah, eu quero contratar o fulano, porque eu gosto dele. Ah, mas o fulano tá aqui, 3 milhões, faz aí. Que é para fazer o que tu quiser. Não, né? Você tem que ter uma métrica, uma referência. Então, pô, aí você pode pegar o TCU. Tá desconfiado que essa empresa não está entregando software. Ah, o TCU pode contratar um auditor em contagem de tamanho de ponto por função. Vai lá o auditor, pega o código-fonte, pega tudo, reconta o sistema todo e diz, olha, a empresa diz que entregou 3.000 pontos, mas eu contei aqui e deu 1.000. Então, tem falcatrua aí, por exemplo. Ou o contrário, né? Obviamente. Olha, não, tá tudo certo, entregaram até mais que isso, pô. Tá pagando é pouco. Então, essa é a vantagem na prática, né? Se vocês se perguntam onde vão usar isso na vida de vocês, eu acredito que vocês poderiam usar isso a vida toda, se você for trabalhar como gestor de projetos. Mesmo que você não use o ponto por função, mas que você use uma outra técnica, como pontos por caso de uso, e tem outras variações, a ideia de você ter uma fórmula padrão que contabiliza um tamanho funcional e o sistema, independente de linguagem de programação, é muito boa para comparações em níveis macros. E aí você começa a pensar
em comparar projetos realmente, produtividade, tudo. Olha, esse projeto de 200 pontos foi entregue em um mês. E por que a outra equipe trabalhou e entregou também 200 pontos e trabalhou 6 meses? Aí você começa a comparar a produtividade, porque essencialmente entregaram a mesma coisa. A não ser que a tecnologia que o outro usou seja muito difícil de trabalhar comparado com o que a outra entregou em um mês. Se foi a mesma tecnologia, a outra equipe lá é muito fraca. Ponto. Eu tenho como argumentar isso. Isso é lógica, isso é técnica, né? Mas mais usando pela lógica, pela dedução, a gente consegue gerar essas conclusões. Agora, se eu fosse dizer isso baseado em achismo, nunca ia conseguir ter uma gestão nisso aí, de fato. Beleza, pessoal?